Agora vamos calcular os valores de x e y nos triângulos abaixo. Nesse primeiro triângulo aqui, nós temos os catetos x e y, e a hipotenusa é raiz de 3. Então, qual a melhor maneira de calcular o x e o y? Como o x está deitado, então tem até um macete. O cosseno é o cateto adjacente. Como ele está deitado, ele está com sono. Com sono, cosseno. Então, por isso, tu vai ter que escolher entre o seno e o cosseno. Para distinguir, eu faço sempre esse macete. Deitado é o cosseno, porque está com sono. E o y está em pé, está sem sono. Então, o y vai ser o seno e no x a gente vai usar o cosseno. Então, o cosseno do ângulo de baixo, que é sempre melhor, que é o alfa. No caso, o nosso alfa aqui é 60. Então, cosseno de 60 é o x dividido por raiz de 3, que vai dar 1 meio, que a gente tira daquela tabela, que é igual a x sobre a raiz de 3. Multiplicando cruzado, 2x igual a raiz de 3, x igual a raiz de 3 sobre 2. O seno de 60, cateto oposto, que é o y, dividido pela hipotenusa, que é a raiz de 3. Por que eu usei o seno? Porque o y está em pé. Aí, aquele macete que eu falei, em pé está sem sono. Então, sem sono é o seno. Então, fica y dividido por raiz de 3. Olhando aquela tabela, seno de 60 é igual a raiz de 3 sobre 2. Então, fica 1 é y dividido por raiz de 3. Multiplicando cruzado, 2y igual a 9, que é raiz de 3 com raiz de 3 dá raiz de 9. Raiz de 9 vale 3. Então, y igual a 3 meios. Nesse outro exemplo aqui, os catetos são x e y. Como não tem esse lance de tipo em pé e deitado, nós podemos usar também o outro macete. Quem está junto está colado. Colado é o cosseno. Quem está oposto está separado. Separado é o seno. Então, quem está colado ao ângulo de 60 é o x. Então, é cosseno de 60. Porque sempre os alunos ficam com dúvidas qual que vai usar, o seno ou o cosseno. Então, é melhor a gente fazer pelo macete. Se está junto, está colado é o cosseno. Se está separado é o seno. Então, cosseno de 60 é x, que é o cateto adjacente, pela hipotenusa, que é 12. Aí bota 1 meio, que é igual a x sobre 12. Multiplicando cruzado, 2x igual a 12, x igual a 6. Agora, para achar o y, como está separado, é o seno, que é o cateto oposto, que é o y, sobre a hipotenusa, que é o lado maior, que é quanto? 12. Multiplicando cruzado e substituindo o valor, que é raiz de 3 sobre 2, vai dar 2y igual a 12 raiz de 3. Dividido por 2, y igual a 6 raiz de 3. E nesse último exemplo aqui, nós também temos os catetos 8 e x e a hipotenusa é y. Quando não tem hipotenusa, eu sempre recomendo que a gente faça pela tangente, porque o seno e o cosseno dependem do valor da hipotenusa. Como nós não temos hipotenusa, é obrigatório usar a tangente. No caso, vou usar a tangente 60, que é o cateto oposto, que está separado pelo cateto adjacente, que está colado. Então, fica x sobre 8. Tangente 60, olhando na tabela, vai dar raiz de 3. Multiplicando cruzado, x igual a 8 raiz de 3. Agora que nós já temos o x, podemos fazer o cosseno de 60. No caso, seria o quê? Cateto oposto, cateto adjacente, que é o 8, pela hipotenusa, que é o y. Então, cosseno de 60 fica o quê? 1 meio, que é olhando a tabela, aí multiplicando cruzado, o 8 é o valor do x, multiplica y vezes 1, y. 2 vezes 8, 16. Então, y deu 16. Beleza.